Hey galera, aqui é o Bora Cartoon, hoje para falar exclusivamente da história de Shadybug Clonoado especial de Miraculous World Paris, o porquê cada um deles ficou do mal e as principais diferenças entre eles e Ladybug e Cat Noir. Deixa o like se tá gostando da Semana Reversa e se inscreve no canal para mais coisas de Miraculous. Eu já falei muito do mundo reverso nas curiosidades, do especial, na teoria do Supremo e também falando dos universos. Então hoje eu tô aqui para falar exclusivamente da Marinette e do Adrian Reversos, porque cada um deles escolheu seguir o caminho do mal. Ambos foram personagens que em menos de 50 minutos de filme mostraram muitas camadas da psique deles ou da sua história, ambos com problemas paternos, problemas com amigos e escolhendo o caminho do mal, cada um por um motivo. Começando com o Shadybug, porque a Marinette Reversa escolheu o lado obscuro da força. A resposta curta e preguiçosa é porque ela não tinha nenhuma amiga, mas eu tô aqui pra pensar com vocês o porquê ela não tinha simplesmente nenhuma amiga, já que a personalidade e a índole das duas é praticamente a mesma. Shadybug fala no meio da briga com o Ladyfly que a Chloe Bourgeois Reversa tornou a vida dela um inferno, e de fato, a Chloe canônica fazia o mesmo com a Marinette no 8º ano, num nível bem pior que atualmente, fazendo um bullying descarado com ela todos os dias e até impedindo que as outras meninas fossem amigas dela. Foi isso que desviou Shadybug do caminho do bem, uma pessoa surreal de tão perversa com ela que tornou seus dias um sofrimento. Mas onde estava Jacqueline naquela época e a Alia atualmente nessa história? Agora sim entra a ditadura do Supremo. A gente não pode colocar a culpa da maldade do Adrian e da Marinette Reversos só nela, porque assim como as pessoas que nascem na Coreia do Norte, por exemplo, essas pessoas acabam ficando acostumadas ao regime político e militar terrível ao qual elas vivem e não vai mudar, por isso que elas simplesmente têm que aceitar. Hesperia faz parecer que o Supremo é o ditador totalitário não só de Paris, mas do mundo mesmo, e isso já há muito tempo. Então Adrian e Marinette Reversos já nasceram com esse sistema opressor existindo e são acostumados, mas isso não quer dizer que ele não teve outras consequências. O que encontramos de semelhança quando ligamos a Alia Césaire e a Jacqueline Wang? Ambas não são francesas. A mãe da Marinette casou com um homem francês, mas a família da Alia é toda da mesma etnia. Eles vieram para a França dos territórios franceses, muito provavelmente que tem no Caribe. Aqui tem um mapa de todas as ilhas pertencentes à França pelo mundo aos curiosos. E Jacqueline pode ser de uma família totalmente chinesa que veio para a França. Justamente por isso que Marinette seria tão amiga dela e os pais delas também são amigos entre si. E esse é um dos motivos de ela nunca ter tido nenhuma amiga. Imigração, até aqui no mundo real e bom, entre aspas, é uma coisa muito difícil e burocrática. Quem dirá na Paris do Norte do mundo reverso? A Alia teria conseguido se mudar para a França por vir de um território que pertence à França, mas ela sofreria muito mais preconceito pelos franceses e por isso sua personagem teria escolhido estudar em outra escola ou largar os estudos para ser resistências junto do Nino, que, não é branco, e do Hesperia contra o Supremo. Já a família da Jacqueline podia nem conseguir se mudar para a França, e pedindo assim que Marinette a tivesse como apoio e ombro amigo durante o 8º ano, e no ano seguinte ela não tivesse a Alia. É uma explicação bem amarradinha, mas também pode-se pensar que os pais de Jacqueline e Alia simplesmente escolheram colocar suas filhas em alguma outra das centenas de escolas que tem na cidade de Paris. Anyway, é por isso que ela não teve nenhuma das duas na sua vida ou amiga, e isso afetou a relação da Marinette com os pais dela. Não acho que a Marinette Reversa tenha perdido o pai ou a mãe. Pode ser o caso, só não acho provável. Algum dos dois ela obrigatoriamente tem que ter, pois não seria dona de uma fucking padaria inteira tendo menos de 15 anos de idade e sem pai. Mas no começo, a nossa Marinette era menos próxima dos seus pais justamente pelos seus problemas escolares. E a Marinette do filme da Netflix é ainda mais distante dos seus pais, mesmo que eles a amem igualmente, porque ela é ainda mais insegura e sem amigos que a original. Então foi isso que aconteceu na relação deles. Marinette acabou os afastando porque estava tendo tantos problemas com a Chloe que eles não podiam ajudar com nada aparentemente, que ela parou de falar com eles, como muitos jovens rebeldes fazem com seus pais. Ainda não entendo como nenhuma dessas Marinettes nunca cogitou pedir aos pais para trocar de escola, né? Não que fosse a solução, mas é algo a se pensar. Foi tudo isso que culminou para Marinette Reversa aceitar a proposta do Supremo e se tornar a Shadybug. Mas o mundo que ela viu ao chegar no nosso mundo não impressionou apenas o Hesperia. Assim que chega, ela viu que sua contraparte tem dezenas de amigos, vive muitas coisas boas, tem uma relação maravilhosa com os pais, que ela nem tem coragem de falar grosso com a Sabine depois de pensar bem, e uma Kwame que a ama, coisa que ela também não teve, porque a Tiki Reversa e o Plague nem parecem ser capazes de falar uma palavra. Tudo isso era possível para ela também, bastava escolher, e a Chloe não está mais lá para tornar tudo difícil, fazendo ela abdicar da sua maldade e da sua antiga roupa tão linda, que tinha tantos detalhes para retratar sua ira e a maldade que queria passar.
Inclusive, foi uma mudança bem drástica de roupa. Agora ela parece muito mais só com a nossa Ladybug do que com o seu visual antigo. Só tendo algumas partes pretas pela roupa e uma mecha vermelha no cabelo. Mas no geral, elas são praticamente iguais. Não é à toa que ela quis copiar na cara dura o nome de heroína da nova amiguinha. A forma camuflada dos brincos dela é difícil de ver no escuro, mas aparentemente é na cor roxa ao invés do preto básico da Marinette. Já o Miraculous do gato é quase igual ao dela, mas o centro do anel ouro rosado é roxo também. E agora, por que Adrian Agreste Reverso escolheu o lado obscuro da força? A resposta curta é pela morte da Emily, mas isso nem faz sentido se a gente parar pra pensar bem. O nosso Adrian também sofreu com isso claramente, mas nunca pensou ou foi motivo pra ele cogitar seguir o caminho do mal. Você pensar em usar o poder supremo pra salvar alguém é muito diferente de escolher a maldade, até porque o nosso Adrian também não teve nenhuma vantagem paterna. Gabriel Agreste sempre foi distante e muito grosso com o próprio filho depois da morte da mãe, coisa que sabemos que o Gabriel Reverso jamais seria com o dele, porém a distância é igual. Ele também não é próximo do seu filho porque vive ocupado lutando com a resistência contra o Supremo agora, coisa que começou bem quando sua mãe foi assassinada pelo Supremo. Foi ali que ele decidiu se tornar o Hesperia, infelizmente no momento em que o seu filho mais precisava. Então assim, problemas paternos os dois têm quase iguais. O nosso Adrian ainda pior, porque nos poucos momentos que o Gabriel não é distante, ele é um pai terrível. Mas isso nunca chegou nem perto do Adrian cogitar ser do mal. E falta de amigos também não. Adrian só tem a Chloe de amiga na infância, quando ela ainda era suportável, porque Adrian só tem memórias doces e boas dela. Nenhuma da Chloe bullying maníaca que é a atual. Ele também não tinha amigos e era muito solitário. Estudava em casa e praticamente só tinha relação com seus pais. Se Adrian fosse proibido de ir para a escola ou conhecer o Nino nesse caso, ele não viraria um clown noir da vida, porque a falta de amigos nunca foi uma pauta tão séria na vida dele, quanto era na vida da Marinette Reversa, por exemplo. Só que no meio disso tudo a gente acabou esquecendo de uma pessoa meio importantíssima para a história do Adrian, não é mesmo? Natalie Sepka. O Adrian Reverso não tinha uma Natalie na vida dele. Ele tem o pai, tem o gorila como guarda-costas, mas que nunca foram próximos porque, né, ele nem fala nada, só faz seu serviço da forma mais bruta possível, por mais que se importe com o Adrian sim. Era Natalie quem sempre esteve lá para ensinar, cuidar, passar a mão na cabeça e fazer companhia para ele quando Emily morreu, porque Gabriel não estava lá, mas a Natalie estava. Uma praticamente mãe para ele que assumiu esse papel a pedido da Emily também. Queria que ela tomasse conta e amasse o seu príncipe como ela faria se ainda estivesse viva. Ah, e cadê a Natalie Reversa? Se você parar para lembrar e analisar a história da Natalie com a família Agreste, você chega à conclusão que realmente não faria sentido nenhum a Natalie Reversa fazer parte da família ou sequer conhecer Gabriel Agreste. Natalie era uma caçadora de artefatos mágicos. Esse era o seu trabalho e ela foi apresentada por Tomoe Tsurugi a Gabriel e Emily Agreste muitos anos atrás. Isso é confirmado, ok, gente? E ela foi crucial para eles encontrarem os Miraculous da Borboleta e do Pavão há tanto tempo perdidos. Por isso que existem chances que ela seja o Supremo, como a gente teorizou uns dias atrás, uma caçadora de artefatos mágicos. Nesse mundo, só quem sabe da existência dos Miraculous é o Supremo e as pessoas que ele confia. Para conseguir ter um bebê com sua amada, o Gabriel Reverso não contratou alguém para buscar com ele nada. Se juntou à seita do Supremo e lá conseguiu os Miraculous. Logo, nunca teve uma razão lógica para os três se encontrarem, se aproximarem ou procurar qualquer joia mágica. E assim, Adrian não teve sua praticamente segunda mãe que ele tanto precisava. Surreal parar pra pensar que no fim foi mais pela falta da Natalie do que pela morte da própria mãe que o Adrian Reverso decidiu virar o clown noir com tanto ódio e raiva, ira no coração. E querendo ou não, foi por isso que ele foi mais fácil de redimir do que a Shadybug. Esse Adrian achava que só poderia ser feliz um dia se tivesse o amor da sua mãe de volta, mas lá, diante dele, havia um Adrian que é feliz e muito bem resolvido na sua vida, também com um pai ruim e não precisou que sua mãe voltasse à vida para isso. Só precisava ter amigos, algo que ele realmente não tinha nenhum. E Adrian foi seu primeiro amigo, deixando maravilhado que nem o nosso Adrian fica maravilhado quando Nino se torna o primeiro amigo dele de verdade, né? A Chloe, pelo amor de Deus. De clown noir para provavelmente pau noir, ele teve um belo glow up, ganhando cabelo loiro e olhos verdes agora, com o guiso do gato novamente e sem mais nada rasgado ou espinhento na sua roupa. Ele continua muito bonito e bem diferente do Cat Noir, coisa que infelizmente não podemos dizer o mesmo da Shady, agora Ladybug. E a camuflagem dele foi mostrada igual à do Adrian, mas pode ser um erro, porque quando ele lembra de onde conhece a Marinette, sua camuflagem parece ser o anel do Félix, só que com o centro preto. Com certeza não significa nada e eles só reutilizaram o modelo do anel do Félix que eles já tinham pronto para isso. E por esse vídeo é isso, galera. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês quanto à história do Adrian Reverso e da Marinette Reverso. Eu espero muito reencontrar eles em outro especial ou nos episódios normais, né? Agora que Brewster Bold pode simplesmente se dar o poder de abrir fendas multiversais a qualquer momento. Comentem o que vocês acharam da história e até o próximo vídeo.
Uou.